Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé e queremos saudar todos os nossos telespectadores com a doce e gloriosa paz do Senhor. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras, é apresentado pelo pastor Antônio Pinto. Portanto, durante toda a semana, você, caro telespectador, tem a oportunidade de ouvir uma boa palavra, a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação. E agora eu quero fazer meus agradecimentos aos nossos colaboradores, a Água Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, dizendo que esta água, ela faz bem para o seu corpo e ela pode chegar à sua casa ainda gelada. Queremos também agradecer à TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro. Que o Senhor os abençoe e retribua todo o esforço de vocês em colaborar com o Evangelho, com a semeadura da Palavra de Deus neste mundo. Queremos agora fazer muito especialmente nossos agradecimentos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Senhor Jesus Cristo, ao autor da nossa vida, da nossa salvação. E eu quero convidar você que está aí do outro lado, para junto comigo, fazer nossos agradecimentos a Deus através de uma oração. Então você pode aí, onde estiver, orar junto conosco e com certeza Deus nos ouvirá. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia na face da terra. Dia para vivermos na paz, na alegria, porque foi para isto que o Senhor fez. Cada dia que foi feito é um presente divino para nós. Oramos, Senhor, por cada telespectador, por cada um que está nos ouvindo, declarando que esta palavra que vai ser pregada nesta tarde, ela vai ser uma semente semeada, a boa semente semeada numa boa terra e um coração fértil para receber e produzir para a vida eterna. Te agradecemos, Pai, por cada um, Senhor, onde ele estiver neste momento, que ele seja abençoado, protegido, guardado, a sua família sendo protegida. Estamos nos dias, os dias de festa, os dias que o mundo está em agitação, mas que a tua graça e a tua misericórdia guarde, Senhor, o povo que de acidente, de qualquer coisa que venha de encontro à tua vontade. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. E agora nós vamos ter um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Nos aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e neste momento vamos ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Estamos no mês de março, um mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E isto é muito bom,
pois até que enfim a mulher tem um dia para sua comemoração. Um dia que em todo o mundo é homenageada a mulher. Na maioria dos países, a mulher é vista neste dia como rainha, como uma pessoa digna de homenagens. Isto não foi assim há muito tempo atrás. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher de forma soberana, conforme a sua imagem, mas a mulher perdeu esse direito. O homem perdeu esse direito. E para readquirir na sociedade esse reconhecimento da mulher como uma pessoa digna de respeito, uma pessoa digna de ser honrada, custou duras provas para ela. Sabemos que no final do século XVII, aliás, do século XIX para o século XX, foram muitas as lutas da mulher indo às ruas para poder adquirir seus direitos sociais, seus direitos de pessoa, até o direito de voto. E no ano de 1917, a ONU reconheceu, aliás, de 77, a ONU reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E nós dizemos que isto foi uma grande conquista. Aliás, foi uma reconquista, porque a mulher nunca devia ter deixado de estar justamente de igual para igual com o homem. Por quê? Porque Deus fez a mulher como uma adjutora. Deus fez a mulher como fez o homem. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deu poder, deu autoridade, deu domínio de igual com o homem. Nós podemos ver isto lá no livro de Gênesis, nós vamos rapidinho lá, para ver como Deus nos fez e o que aconteceu depois que o homem e a mulher desobedeceram à voz de Deus. No capítulo 1 e o versículo 26 de Gênesis diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui está dizendo que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, sem nenhuma diferença. E depois que Deus os criou, ele ainda disse assim, olha, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então Deus deu ao homem e à mulher poder e autoridade para dominar sobre todas as coisas. E o que acontece é que este momento da criação foi um momento em que Deus achou muito bom. Depois que ele fez o homem e a mulher, ele disse que estava tudo muito bom, porque ele havia completado a obra da criação. Mas teve uma maneira muito singular, Deus criar a mulher. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 21, diz como foi que Deus criou especificamente a mulher. De um modo geral, ele os criou à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas quando Deus criou a mulher, ele fez de uma forma diferenciada. Ele não pegou, como ele fez com o homem, diz que do pó da terra, fez como fosse, vamos dizer assim, um boneco e soprou nas suas narinas. Deus criou o homem assim, mas a mulher ele já criou de uma forma mais aprimorada. Os homens não fiquem com ciúme, mas foi assim mesmo. Deus deu um profundo sono, está escrito aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne.
Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, a maneira como Deus criou a mulher foi de uma maneira singular. Vamos dizer assim, de uma maneira mais aprimorada. Ele tirou do homem, da costela do homem. Ele não tirou da cabeça do homem, ele não tirou da parte dos pés do homem, mas ele tirou de um lado do homem. Alguns dizem que foi do lado esquerdo, do lado do coração, para que a mulher seja realmente amada, amparada pelo homem. Então Deus nos fez nessa singularidade, nessa maneira tão linda e perfeita. E ela foi reconhecida pelo homem. Quando Deus levou a primeira mulher, que Adão chamou ela de Eva, ele entregou a Adão e ele a reconheceu, dizendo assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ele reconheceu ali uma mulher. Ele reconheceu uma adjutora, uma amiga, uma companheira, de igual para igual. E nessa situação, eles ficaram por algum tempo. Porém, nós sabemos que o diabo é adversário. Desde o começo, que o diabo não queria ver a felicidade do homem. Ele era de encontro àquilo que Deus criou tão perfeito, que foi o homem, a sua imagem e semelhança. E o diabo foi ao jardim, ao lugar onde morava aquela mulher e aquele primeiro homem, Adão e Eva. E ali, Adão e Eva estavam vivendo num paraíso, em uma situação agradável, numa situação muito boa, tinham tudo que se dizia necessário à sobrevivência de uma forma boa e agradável. E o que foi que o diabo fez? Tentou enganar a mulher. E por conta disso, a mulher foi relegada. Ou seja, poucos minutos depois, ou seja, pouco tempo depois que Eva foi enganada pela serpente, que no caso era o diabo, Deus foi lá à presença de Adão e os encontrou de forma diferente. E quando perguntou a Adão por que Adão estava naquela situação, Adão não estava mais em comunhão com Deus, havia fugido da presença de Deus, saído da posição de igual com Deus, de comunicação com Deus, havia se escondido. Quando Deus perguntou a Adão, Adão logo imediatamente jogou a culpa na mulher, dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu da árvore, do fruto da árvore proibida, eu comi. Então, a culpa da desobediência de Adão, ele atribuiu a Eva. Porque Eva, na realidade, havia cometido esta falha. Havia levado um fruto que Deus havia dito para que não comesse, levou para Adão comer. Mas Adão tinha sido advertido e ele, como cabeça, podia ter dito: não, Eva, nós não vamos fazer isso. Mas ele também pecou voluntariamente. Ele comeu aquele fruto que era a prova da desobediência a Deus. E por isso, daquele dia em diante, a mulher ficou desprestigiada. A mulher começou a sofrer para ter seus filhos, que não era para ser assim, mas por conta do pecado, veio uma sentença para ela, que ela, para ter filho, ela iria sofrer. E que o direito dela ia estar subjugado ao direito do marido. Mas isso foi se avultando de uma forma tão grande que até, como nós falamos no início, em meados do século XIX, a mulher não tinha prestígio nenhum, a mulher era explorada, tanto na sociedade como no trabalho. A mulher chegava a trabalhar 16 horas por dia. Então chegou um tempo em que elas foram às ruas, elas saíram em busca de seus direitos.
E o que acontece é que elas adquiriram, pelo menos, um espaço na sociedade, um direito que hoje nós, graças a Deus, contemplamos e vemos as mulheres ascendendo nas camadas sociais. Nós vemos as mulheres tomando parte em todos os negócios dos países, mulheres nos altos escalões. Graças a Deus, foi uma grande conquista, aliás, uma reconquista. Deus já havia dado a Eva um lugar de excelência, morando em um paraíso, tendo tudo que ela precisava, tendo um bom marido e um lar futuramente com filhos abençoado, como Deus disse, crescei, os abençoou e disse, crescei e multiplicai. E quando nós estamos falando sobre essas mulheres que lutaram, que foram às ruas em busca do seu direito, nós reportamos também para o dia de hoje. E vamos ler na Bíblia, na verdade, o que Deus quer que nós, mulheres, continuemos a ser, de acordo com aquilo que Ele planejou. Mulheres fortes, mulheres valentes, mulheres destemidas, mulheres que saibam qual a sua posição na sociedade e como também no seu lar, na sua família e com ela mesma, que ela se sinta bem, que ela seja uma mulher feliz. É esse o direito de Deus. E nós vemos aqui em Lucas um versículo muito importante que Deus fala a respeito da pessoa forte, de uma mulher forte, de uma mulher vigilante, de uma mulher que conhece a sua posição, de uma mulher que sabe dos seus direitos. Então, em Lucas, no capítulo 11 e o versículo 21, diz o seguinte: quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita para homens e mulheres. Então, nós podemos ler assim: quando uma mulher forte, bem armada, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Então, o que é que Deus quis dizer com isso? Ele está nos levando a entender que se nós formos mulheres fortes, bem armadas, bem preparadas, nós guardaremos a nossa casa e os nossos bens estão seguros. Aí eu pergunto para você, que mulher forte seria essa? Uma mulher bem malhada? Uma top model? Ou uma mulher, vamos dizer, uma policial? Uma mulher brava? Não. Não é dessa mulher que Deus está falando. Deus está falando de uma mulher que fica na sua posição de mulher forte em Deus, fortalecida na força do Senhor, de uma mulher que não negligencia aquilo que Deus preparou para ela. Não são móveis, não são joias, não são bens materiais que nós devemos guardar, porque isso são bens passageiros. Isso nós temos hoje e amanhã não podemos não ter, porque são coisas efêmeras. Mas os bens que nós devemos, que uma mulher deve guardar, os bens preciosos que uma mulher deve guardar, é a sua casa, é a sua família, são seus filhos, é o seu lar. E foi isso que a Eva não fez. Eva foi enganada. Eva deixou este lugar dela de autoridade, de conforto, junto com a sua família, ser logrado, ser roubado pelo diabo. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus nos adverte que nós podemos voltar à nossa qualidade, ou seja, a nossa posição de origem, porque Jesus veio trazer isso de volta para nós. E foi aqui que ele fala, e foi ele que falou aqui em Lucas: quando uma mulher forte, bem armada, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Aí eu pergunto a você, minha cara ouvinte, como é que está você
Como é que está a sua casa? Como é que estão os seus bens? Como é que está o seu lar? Não estou falando de bens materiais. Como é que estão os seus bens espirituais? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua consciência? Como é que está a sua esperança? Como é que estão os seus filhos em comunhão com Deus? O que é que você está fazendo? O que nós estamos fazendo para que nossos bens estejam guardados, protegidos em Deus? Aí você pode dizer, como eu posso fazer isso? Aí a gente pensa assim, é tão difícil nos dias de hoje, na corrupção em que o mundo está. Nós não temos muita esperança, nós não vemos muita solução para um mundo que está em degradação moral. É corrupção, é roubo, é miséria, é estupro, é infanticídio. É muita coisa realmente que nós estamos vendo nesses últimos dias. Mas você sabe de uma coisa? Que tudo depende do nosso posicionamento, da nossa visão, daquilo que nós queremos para nós, para nossa casa, para nossa família. Nós podemos conduzir, como diz lá no livro de Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, nós podemos conduzir a nossa casa com sabedoria. Sabedoria vinda de Deus, buscando sabedoria em Deus, buscando sabedoria na palavra de Deus. E muitas vezes nós negligenciamos isso. Nós nos esquecemos de ir em busca da palavra de Deus, que traz conselhos sábios, que nos instrui a andar numa posição de coerência, numa posição de ensinando nossos filhos a como se comportar neste mundo que está tão degradado. E acontece que esta incumbência é nossa. Deus nos confiou, desde lá do jardim, que Ele confiou à mulher um posicionamento de destaque, de domínio. E nós somos as adjutoras, nós somos as colaboradoras do nosso marido. Não pense que vai ser o seu marido apenas que vai conduzir seus filhos para Deus, que ele tem a responsabilidade nisso. Não. Somos nós, mulheres. Deus confiou a nós, mulheres. E vai depender muito do meu e do seu posicionamento, das minhas e das suas atitudes, das minhas e das suas escolhas. Nós escolhemos encaminharmos nossos filhos, nosso lar, estar à presença de Deus, debaixo da proteção de Deus, ou deixarmos de lado. Como nós fazemos isso? Como já falei, quando nós negligenciamos buscar a Deus, conduzir nossos filhos à presença de Deus, falar de Deus, levar a palavra, instruí-los na verdade, com os conselhos bíblicos. Quando nós negligenciamos disso, nós estamos deixando eles seguirem de qualquer forma. Ou então, quando nós desobedecemos o que Deus nos diz. O que foi que Deus nos disse? Fortalecei-vos, está escrito aqui em Efésios, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos buscar esta fortaleza em Deus, nos fortalecer em Deus. Como é que nós nos fortalecemos em Deus? No versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, nós ainda temos o mesmo adversário que tentou Eva lá no jardim. Ele continua tentando, ele continua querendo roubar a felicidade, a paz, a comunhão com Deus, roubar a paz do lar, da família, roubar a sua paz interior. Mas se nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, nós estamos fortes para dizer não ao diabo.
para que ele dá a ele uma voz de comando, que ele se retire do nosso lar, da nossa família, pois nós temos essa autoridade dada por Deus. Quando o Senhor Jesus foi para o céu, ele disse que nos daria autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e destruir toda a força do mal. Então você, mulher cristã, você que conhece a Deus, você que conhece a palavra de Deus, você tem esta autoridade para conduzir os seus filhos à presença de Deus e destruir todas as obras do inimigo contra a sua família. Como? Se revestindo da armadura do Senhor, se revestindo desse poder que Deus nos deu. E o versículo diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Além disso, usem sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus e também usar a fé. A fé é o nosso escudo de defesa, é a nossa arma de defesa. Quando as tentações vierem, quando as palavras contrárias vierem sobre a sua casa, sobre a sua família, quando o diabo vier trazendo mais notícias, ou no seu pensamento, o que será que meu filho vai ser? Trazendo dúvida, o que será que vai ser no futuro de meu filho? Você rebate imediatamente, dizendo: meu filho, minha filha é um homem ou uma mulher de Deus. Estou os encaminhando à presença de Deus. Eles serão homens de caráter, eles serão homens cristãos, eles serão homens seguidores da palavra. Você tem essa autoridade como mãe, você tem essa autoridade como mulher, você tem a posição que Deus lhe deu, a posição de ficar firme, guardando a sua casa, como diz, quando a mulher bem armada, com as armaduras de Deus, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. E não há bem maior para nós, mulheres, do que a nossa família. Por isso, eu, neste dia, vos trago esta mensagem vindo da parte de Deus. Que guarde a sua casa, tenha cuidado com a sua família. Nesses dias que nós estamos passando, esta semana, está sendo uma semana assim, onde todo mundo, quer dizer, na maioria, as pessoas estão pensando apenas na alegria da carne. Estão pensando apenas em como satisfazer seus desejos pessoais, seu desejo carnal. Estão dando liberdade, sem nenhuma responsabilidade. E aí, muitas vezes, está seu filho, a sua filha aí nas ruas, e suscetível aos ataques do diabo através de pessoas más, porque sabemos que o mundo está cheio de pessoas malignas, pessoas usadas pelo diabo. E o que acontece é que você precisa estar guardando esta família. Se seus filhos estão saindo, fique em casa orando, pedindo a Deus misericórdia. Ou se você puder, converse com seus filhos. Meus filhos, vamos aproveitar esse feriado para estarmos mais na presença de Deus. Vamos apresentar esses feriados para estarmos mais juntos em comunhão, uns com os outros. Vamos fazer a nossa festa aqui em família. É muito melhor, muito mais proveitoso de que estar na rua, de que estar aí entregue, suscetível aos ataques, vamos dizer claramente, do diabo. Porque nesses dias ele está, como diz muita gente, o diabo está solto. É nos vícios, ou seja, é nas drogas, na cachaça. E quando o homem e a mulher perde a consciência por conta do álcool e das drogas, ela está suscetível a tudo. E depois vai chorar amargamente. Mas mãe de família, você que está me ouvindo,
Nesta tarde você está aí, é uma semana de carnaval e você ligou a televisão neste momento. É porque Deus tem uma palavra para você. Chame seus filhos mais para perto. Ore pelos seus filhos. Leve eles para a igreja enquanto crianças. Encaminhe-os a Deus para que eles não sejam enganados, que eles não sejam tragados pelo diabo, o adversário de nossas almas. E a Bíblia diz também em Provérbios, no capítulo 24, e o versículo 3, diz o seguinte: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência e discernimento se consolida. Então, eu e você, sejamos mulheres sábias, sejamos mulheres valentes, sejamos mulheres seguras, sejamos mulheres bem armadas para defender aquilo que Deus nos deu de mais precioso, a nossa família. E assim eu quero me despedir de você, desejando-lhe uma família abençoada, desejando-lhe também graça, paz interior. Que você sinta-se uma pessoa colaboradora de Deus na educação de uma família, na educação de uma vida, porque Deus nos deu esse privilégio de criarmos nossos filhos, de educarmos nossos filhos, de plantarmos a boa semente na vida de nossos filhos, porque um dia nós vamos devolvê-los a Deus. Então, neste dia, nesta tarde, faça onde você estiver. Pode ser no seu lar, você pode estar talvez no hospital acompanhando alguém, ou mesmo em um leito de enfermidade. Você faça uma oração pedindo a Deus força, sabedoria para edificar o seu lar, para edificar a sua família e não deixar que o diabo venha roubar o que é mais precioso, que são os nossos bens dados por Deus. Então eu quero desejar a você mais uma vez uma semana abençoada, que a sua casa, a sua família esteja protegida e guardada em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos terminando, depois de ouvirmos uma palavra direcionada para as mulheres, para mulheres fortes, como eu e você. E agora nós vamos terminar o programa trazendo uma mensagem para meditarmos durante a semana. Nós intitulamos este último bloco como o pão diário, ou seja, um momento que você vai receber como pão diário, uma mensagem bíblica para meditar durante a semana. O pão diário, este que você está vendo ilustrado aí na tela, é o pão que nos alimenta fisicamente. Nós precisamos de uma porção diariamente para que possamos crescer, que possamos ficar fortes. Mesmo este pão perecendo, nós estamos precisando dele diariamente, pão físico. Mas eu quero deixar para você uma porção também da palavra de Deus, como disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai receber agora, neste momento, alguns versículos da palavra de Deus, que é o pão espiritual, para você meditar
se alimentar diariamente durante esta semana ou todos os dias que você assim desejar. Porque a palavra de Deus, como disse Jesus, ela é poderosa, ela é viva, ela tem poder para nos alimentar para a vida eterna. Então, vou ler para você palavras do profeta Abacuque, no capítulo 3, e o versículo 17. O profeta Abacuque, ele estava passando por momentos de dificuldades. No tempo dele, estava havendo seca, estava havendo uma angústia na terra, porque o povo havia desobedecido a Deus, o povo havia deixado de servir ao Senhor e tinha havido castigo, não de Deus, mas o castigo da desobediência sobre o povo. E aconteceu que acabou todas as coisas, acabaram-se. Não havia mais ovelhas no curral, as plantas não estavam florescendo, porque a desobediência do pecado sobre o homem havia trazido aquela recompensa. E o que acontece é que o profeta chegou um dia e ele, orando ao Senhor, ele se lembrou de toda essa situação que estava vivendo e disse para o Senhor, no versículo 17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta, esse homem de Deus, estava vendo uma degradação, uma miséria na terra. Mas ele sabia que aquilo não era porque Deus quis castigar o povo trazendo fome, trazendo a miséria. Foi a própria natureza humana. Foi o próprio homem que se afastou de Deus. Foi o próprio homem que deu lugar à miséria, adorando outros deuses, tirando a soberania de Deus e entregou-se ao próprio destino. Como o homem está fazendo hoje? Nós sabemos que está havendo uma degradação enorme. Vimos agora há pouco tempo o que foi que o homem fez lá em Brumadinho. Acabou praticamente com uma população. Foi Deus que fez isso? Não. Foi a falta de sabedoria do homem. Foi a falta de amor de Deus no coração, de amor ao próximo. Se deixou-se pela ganância do dinheiro. E o que aconteceu? Só pensou em si. E o que aconteceu foi aquilo que ainda hoje lá estão chorando. E não somente ali, nós já vimos em vários lugares. Os homens sofrendo pela sua falta de sabedoria, pela sua falta de amor ao próximo, pela sua falta de temor de Deus. Então surge Abacuque diante de uma situação dessa. E ele diz, ainda com tudo isso, ainda que não aconteça, que não haja fruto na videira, que não haja bois no curral, que não haja azeite mais, que as azeitonas não produzam, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós podemos dizer isso neste mundo corrupto, neste mundo miserável em que estamos vivendo. Há um Deus da nossa salvação. Há uma esperança em Jesus Cristo. Há uma esperança quando nos voltarmos para Deus. Naquele Deus que pode reverter todas as coisas, que pode reverter a sua situação, ainda que você esteja doente, aí em um leito de enfermidade, ainda que esteja faltando no seu lar, na sua família, talvez o alimento, talvez esteja faltando emprego. Eu te digo nesta tarde, se volte para Deus, assim como este profeta
se voltou para Deus, dizendo: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu confiarei no Deus da minha salvação. E ele continua dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os seus instrumentos de cordas. Ou seja, ele fez este cântico para o Senhor, Deus poderoso, o Senhor que era a nossa força, que foi a força dele, e é a minha força, e a minha fortaleza, e a sua força, a sua fortaleza. Podemos louvar ao Senhor, dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E é Ele que nos conduz em vitória, por meio às dificuldades. Então eu quero dizer a você, que continue crendo num Deus poderoso, num Deus que pode reverter todo o quadro, toda uma situação que talvez você esteja passando. E eu quero agora, neste momento, para finalizar o nosso programa, orar por você mais uma vez. Se você está passando por dificuldades, se o seu lar não está em paz, se a sua família não está em segurança, se o seu coração está abalado, está triste, se você não está sentindo paz consigo mesma, se volte para Deus, ore a Deus e com certeza Ele vai te ouvir. E eu vou te ajudar nesta oração. A palavra de Deus diz que o que dois concordarem na terra será feito no céu. E eu quero orar com você, querida amiga, com você que está aí do outro lado, que está passando por esses momentos difíceis. Você nesta tarde vai ser alcançada por Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento eu estou orando com alguém que está aí do outro lado. Eu sei porque sei, Senhor, que verdadeiramente o Senhor está voltado para nós. E o Senhor está ouvindo a nossa oração. A Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão surdos, nem a Tua mão está encolhida para não nos abençoar. Que os Teus ouvidos estão atentos à nossa voz. E nesta tarde eu levo diante da Tua presença, Senhor, esta mulher que está angustiada, esta mulher que ouviu a Tua palavra, esta mulher que está aí pensando o que fazer no seu amanhã, esta mulher que está sem esperança, que não sabe neste momento o que fazer na sua casa, na sua família, talvez passando por dificuldade financeira ou por dificuldade conjugal, passando por dificuldade na família. Neste momento eu peço a Tua proteção, Senhor, na confiança verdadeira de um Deus que nos ouve. A Tua proteção e o Teu cuidado, a Tua mão soberana sobre este lar, a Tua paz chegando a este coração, que ela receba paz e força, Senhor, que ela busque na Tua palavra e seja alimentada para prosseguir, Senhor, prosseguir em vitória, porque o Senhor é o Deus da vitória. O Senhor não nega bem algum àqueles que em Ti confiam. E eu oro por ela e declaro a bênção de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo derramado neste lar, nesta família, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.